Quando existe uma sugestão ou alguma conexão comigo, eu estou livre para acatar, permitir aquela investida, aquela tentativa de interação, ou brecar e fechar aquela porta de comunicação. Mas nem sempre é tão simples, devido à história que eu trago de sombra e de queda. Em saúde mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai falar no capítulo A Moça da Árvore acerca da tentativa de estabelecer uma infiltração de um espírito que esteja próximo de mim e que, se encontrar um campo fértil, propício e disposto àquele caminho, vai fazer a festa. Como essa moça que havia chegado ali, aparentemente não tinha bebido e havia subido numa árvore e foi levada a uma sala para ali ser feito uma análise dela, via uma conversa para que nessa saleta pudesse resolver o tratamento que seria dispensado a ela. Isso estava no hospital de uma rede pública de escola. Enquanto uma instituição pública para atendimento hospitalar. E quando ele foi abordar ela para procurar saber a orientação melhor para o caso ali em tela, ela estava na sua frente, deitou a cabeça sobre a mesa, sobre o subsequente braço, e olhou de rabo ao subir a cabeça na direção dele e perguntou o que ele queria com ele, isto é, com o espírito que a obsedava. Foi quando o Jaider questionou esse espírito, o que ele estava fazendo com ela, e recebeu no queima-roupa ali da troca de figurinha a informação de que ela era devedora dele e que ele estava aguardando, atento, próximo a ela, para que ela
Ao cair num desvio, num resvalo e escorregar eticamente, viesse a validar e a arroborar sua investida. Tentativa que acontecia. E isso vai dizer do risco que eu corro quando me permito pequeno deslize moral, um insignificante pensamento de ódio, aparentemente inofensivo desejo de algo irregular para alguém. Porque essa lacuna, essa brecha ética, é onde o obsessor consegue infiltrar no meu mecanismo psíquico. E quando ocorre de acontecer uma disposição desse tipo, isso vai me comprometer e me predispor, me levar a um porvir de atitude mais grave no erro e comprometedora. Por isso que, ao ver alguém ter uma atitude de assaltar uma loja, isso que se apresenta diante de mim com essa amplitude começou em pequena concessão que foi sendo dada a uma sugestão menos nobre e que, ao aceder aquilo e dar vazão, isso vai me levando a algo mais amplo naquele delito. Mesmo porque isso começa com um pensamento, com um desejo. Vai começar com aquele ato diretamente, de entrar numa loja e assaltá-la. Isso começa com os pequenos pensamentos que eu me permito nutrir, aonde eu dirijo a minha tendência, o meu foco. A permissão que é dada. E aí eu vou dando essa diminuta concessão, permissão ética, e vou cavando, abrindo brecha no meu colunar moral, na minha postura. Para uma forma de agir que vai prejudicar o meu empenho, o meu testemunho. Por isso, no caso em tela dessa moça, ela tinha ido num aniversário aparentemente inocente, porque quando se fala numa festa de aniversário, dá a impressão que é ótimo a vibração, porque está comemorando mais um ano da vida de alguém, vai se reunir fulano que eu conheço, ciclano que eu sei de onde vem, beltrano, que me falaram que é gente boa.
E aí eu me permito envolver naquele clima onde coloca um copo de álcool na minha mão, seja cerveja, vinho, champanhe, põe uma música secular e apaga a luz. E dá a entender que eu estou num ambiente saudável, que eu posso dar vazão às conexões que vão acontecer ali, enquanto que está havendo uma assodo à dependência, a vício, que diminui minha concentração, prejudica minha lucidez e me arrosta para uma atitude da qual talvez não me lembrarei depois que passar, mas que fica enquanto atitude e decisão. Essa lama moral, ética, porque não fica naquilo. Quando eu tenho uma atitude de permissão menos digna, isso vai reverberar na minha própria decisão subsequente. Para onde eu vou, o que vou preferir agir. Por isso é preciso ter cuidado, porque quando eu sou chamada para uma festinha de aniversário do conhecido da escola, onde vai comemorar junto do irmãozinho de 1 ano, eu não fique achando que per si é ótimo o que vai acontecer ali. Porque eu não sei o tipo de interação que estabelece ali. Não é uma apologia a se fechar do mundo e se isolar, mas também precisa de precatar em relação à ingenuidade de achar que porque é uma festinha de comemoração de alguém, eu posso me entregar ao que vai acontecer ali sem maior análise e vigilância. Inclusive quando se considera que na cozinha de onde eu moro, fazendo um arroz com ovo, eu preciso vigiar meu pensamento. Que eu posso receber influência menos digna, eu posso ser assodada a um sentimento inferior em relação a alguém, eu posso ser instigada a ter uma atitude de revide, e posso ser imbuída, induzida a uma angústia, a uma tristeza inexplicável, a uma depressão. Tinha uma moça que ela havia formado em psicologia, uns 20 e poucos anos, havia feito uma especialização em constelação, estava já para alugar um local onde, junto com alguém, abriria uma portinha de atendimento na sua respectiva área para o qual havia estudado. E quando é fé, ela, apesar de ser uma pessoa que tem esse fervor, essa fé
em Jesus, se permitiu tomar uma medicação em excesso para tentar dar cabo na própria vida. Veio a ser internada na UTI e teve morte cerebral, vindo a desencarnar pouco depois. Ela foi levada para fazer a doação de órgão, que quando há morte cerebral é possível aproveitar os órgãos para doar. Inclusive, referente a essa questão da doação de órgão, tem um site que foi criado pelo governo para se inscrever o que tem interesse em doar órgão. Para isso é preciso fazer a biometria no cartório eleitoral, que a partir de novembro aqui em Araxá já vai estar disponível, para que então se inscreva nessa plataforma. Aí tem um videozinho que precisa fazer para corroborar a intenção. Enfim, essa moça estava como doadora de órgão e foi possível, pelo tipo de morte onde aconteceu o paramento cerebral, fazer a respectiva doação do subsequente órgão. Aqueles que puderam ali ser retirados para tal fim. Acontece que ela já havia tentado outras vezes tomar medicação para interromper a própria vida. Ou seja, essa brecha diminuta, porque ao tomar aquela medicação não tinha um interesse real de fazer aquilo, era um momento de perda de lucidez, de desespero. De uma situação de infortúnio e pavor que ela vivia e acabava recorrendo a uma fuga espetacular para amainar aquilo, mas sem interesse real de desencarnar. Somente que, mesmo nesse caso em que existe atenuante, cada vez que ela tentou tomar medicação para uma fuga espetacular e ia para uma UTI, para um atendimento de emergência e voltava, ela tinha dado brecha para essa incursão. Que numa próxima vez que ela viesse a fazer, poderia ganhar vulto e conseguir de fato aquele desiderato infeliz nefando. Isso mostra como que é delicado aquilo que eu permito, mesmo aparentemente infinitesimal, insignificante, de sombrio. Porque isso vai ganhar força per si e vai impactar na minha próxima atitude subsequente. Daí essa moça, ela, nesse aniversário da amiga, estava no salão de festa, tinha bebido algo, não em excesso, não usava entorpecente, havia ido ao toalete e ao sair, aelhou, perdeu a noção de tudo, de todos. E fica claro que ela, num fenômeno mediúnico banalizado, para conspurcar, estava sendo induzida e levada a procedimento, atitude ética perigosa e danosa. Porque a cada concessão que ela ia dando, aparentemente infinitesimal, há uma sugestão inferior,
a barreira moral, a proteção espiritual ia quebrando, de pouco a pouco. Água mole em pedra dura, tanto bate, até que num momento quebra, fura. E isso estava facilitando, viabilizando a tomada do seu campo mental psíquico na decisão, na postura séria, imprescindível diante da vida, que, veja, vai me confrontar, vai me pedir decisão, escolha o tempo todo. Isso é sair da minha zona de conforto, do meu ócio, da minha preguiça, da tendência que eu tenho de, mesmo vendo o céu, tombar na lama. Que isso faz parte da minha sombra. Eu, enquanto um espírito inferior, mesmo olhando para o Cristo, posso despenhar no abismo ladeira abaixo. Que relaciona a minha mancha moral ao gravame, delito, em que conspurquei a lei divina cravada na minha consciência, impressa. Se eu, mesmo olhando para o Mestre, posso despenhar ladeira abaixo, na sombra, na lama, é preciso ter cuidado, porque na faina comum da minha rotina, eu vou estar em contato com elementos de sugestão desditosa, de arraste profano, invasivo, de obsessão que se impõe, que tenta plugar na minha tomada mental. E quebrar a derradeira resistência moral que eu possa trazer. E ela, nessa condição que se permitiu, viabilizou o que viria a acontecer posterior. Porque quando eu abro esse tipo de brecha e dou uma concessão desse jaez, eu posso até justificar, balizar aquilo com uma suposta coerência, racionalização, para ludibriar, enganar meu status quo. Mas o meu equívoco, o meu erro continuará ali. E caso eu não me disponha a lutar e a combater isso, isso vai se energizar no meu próximo passo, no que vier a fazer a partir dali. E é aí que está a gênese do deslize, da queda, do fracasso repetido no mesmo ponto. Na lógica, se eu caio muitas vezes num ponto, eu vou adquirindo experiência e sabedoria para desviar daquilo. Mas acontece muitas vezes de eu derrapar e cair inúmeras vezes no mesmo lugar, na mesma questão. Isso acontece porque contra
para solapar meu anseio de luz, de acertar e de avançar, eu tenho um passado, um pregresso de descaminho, de nefandade, que é uma contramão para mim. E que vai tender a uma repetição, a reacontecer, se eu não estiver vigilante, atenta, devotada, abnegada, honesta na minha proposta, no meu desejo renovador e de burilamento moral. Os fogos de fachada, da boca para fora, esmorece e destrói aquele castelo de areia. Uma senhora que havia também chegado ali no Hospital Espírita André Luiz, casada, mãe de 2 filhos, e aparentemente bem, mas estava com um surto, uma condição psicótica. Estava ali num pleonasmo insistente, mas sim com locução. E manifestou-se na reunião espiritual uma entidade que tinha sido escravo dela no início do século 28. No caso, século XVIII, né? Desculpa. E por volta de 1700. E que tinha se voltado uma turma, uma legião de escravos que recebeu o suplício da sua mãe Clemente. E tinha aí nessa lembrança mórbida a mandatário de prender o escravo por desvios insignificantes e supliciava, torturava numa construção feita para esse fim, onde deixava ali o escravo preso até desencarnar. Não podia nem ficar de pé ou sentado, ele ficava numa posição de semi-agachado, incômoda, dificultosa. Então ela era realmente assim, muito temida e de uma tigrina crueldade. E quando foi feito esse atendimento a ela, ficou claro que a situação ia piorar. O quadro agravou, intensificou. A questão da cognição, da manobra básica do cérebro, deteriorou, degradou e descambou para uma condição na via esquizofrênica. E um caso de primeiro surto inicial, minadouro, agravar, como aconteceu, é incomum. Ela precisou ser transferida para um hospital de permanência longa, após haver esgotado e extirpado toda a terapêutica que estava ao alcance, que foi lançado mão para auxiliá-la.
Daí, depois de uns anos, já não se reconhecia ela, que havia sido Miss, candidata em Minas Gerais. E nesse caso em que o enfermo psicótico crônico continua sob essa injunção da limitação de movimento, no sentido de precisar ficar no nosocômio, de não viver muito. Aí supõe-se que haja havido uma interrupção da sua vida física devido a essa baliza de obsessão e patologicidade em que ela caiu. E aqui entra, como vai falar André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que amparo ao outro, cria amparo, auxilia a mim mesmo. E aquilo que construo vai reverberar. Por isso que o esforço de elevação, ele é premente, imperioso. Mesmo porque, conforme vai dizer no Livro dos Médiuns, onde Kardec atenta para a comunicação frívola e a interferência, seja de espírito zombeteiro, malicioso, leviano. Porque você tem aquele perverso, mal, per si, mas você tem aquele que é antes astucioso do que perverso. E que tem um diálogo fútil em que usa muita palavra para dizer pouco. Com tirada, mordaz, agressiva, espirituosa, onde mistura uma dura, inclemente verdade com uma brincadeira, um momento banal, vindo a agredir e ferir com justeza. Isso mostra que está ao meu redor espírito dessa condição que pulula na leviandade e aproveita toda ocasião insancha de me excluir naquilo que falo, faço e penso. Esse espírito, ele não está preocupado com a verdade pela verdade e sente um gosto, um prazer malicioso em mistificar, em enganar, aquele que tem a arrogância, a presunção, a vulnerabilidade, a fraqueza de dar confiança e crédito à sua palavra. E por isso, cuidado, quando Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns a questão da lógica, do bom senso, de crivar aquilo que me chega, tanto em termos de pensamento, quanto de ideia, daquilo que emite em palavra e daquilo que faço, é sine qua non. Essa análise desinteressada, fria comigo mesma, sem prevenção, para que eu possa delimitar, identificar esse tipo de interferência zombeteira, leviana, sombria, e conseguir fazer um caminho menos enganada e fortalecendo ao mesmo tempo a minha barreira moral na renúncia ao mal, no serviço infatigável no bem, que me permite
fechar qualquer fresta à queda, à delinquência moral.